O que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa nas últimas horas está deixando até os mais antigos torcedores do Cruzeiro completamente sem reação, porque a movimentação que começou a ganhar força internamente não apenas surpreendeu dirigentes e conselheiros, como também reacendeu uma esperança que muitos acreditavam estar enterrada para sempre, criando um clima de expectativa que vem crescendo a cada minuto e gerando uma inquietação generalizada que está mexendo com todo o ambiente celeste de uma forma que ninguém poderia prever, enquanto os detalhes ainda são mantidos sob o mais absoluto sigilo para que nada vaze antes do momento certo, aumentando ainda mais a curiosidade sobre o que pode estar prestes a acontecer e que promete transformar profundamente o futuro do Cruzeiro de uma maneira que nenhum torcedor ousaria imaginar antes deste momento decisivo. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer de maneira intensa com todo o cenário da Toca da Raposa, e aproveitando esse clima, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada, porque isso ajuda muito e mantém você sempre por dentro das novidades. E o melhor de tudo é que vem aí informações que estão movimentando a diretoria de Pedro Lourenço como nunca se viu, então prepare-se porque o que está por vir é algo realmente inesperado. Agora vamos continuar com a notícia. Enquanto todas essas movimentações acontecem por trás das cortinas, a diretoria segue trabalhando silenciosamente, analisando cada detalhe, cada peça e cada oportunidade que aparece no mercado, sem permitir que nada atrapalhe o andamento das decisões que precisam ser tomadas com precisão cirúrgica. Principalmente porque estamos falando de um momento em que Leonardo Jardim exige reforços pontuais, jogadores capazes de elevar o nível do elenco imediatamente, e a expectativa em torno disso só aumenta à medida que pistas começam a surgir aqui e ali, mas sempre de maneira velada, sempre mantendo aquele suspense que deixa o torcedor inquieto e ansioso por respostas. E é exatamente aqui, neste ponto crucial, que uma informação começou a ganhar força e puxar toda a atenção para si: o nome de Maurício. Sim, aquele mesmo que despontou no Cruzeiro ainda muito jovem, voltou de maneira firme e impactante aos bastidores celestes, porque a situação do meia no Palmeiras tomou um rumo que, inesperadamente, recolocou o caminho dele na direção da Toca da Raposa, algo que até pouco tempo atrás parecia improvável, mas que agora se tornou não apenas possível como também extremamente interessante para a diretoria que busca exatamente um jogador da sua característica para reforçar o setor criativo do time. A trajetória de Maurício desde que deixou o Cruzeiro sempre foi acompanhada de perto pelos torcedores, principalmente porque sua saída, na época, envolveu uma troca que deixou muitos inconformados, já que o jovem talento acabou sendo negociado com o Internacional em uma decisão baseada em urgências internas que o clube vivia e que resultou na chegada de William Potker, um negócio que jamais gerou o retorno esportivo esperado e que, até hoje, é lembrado como um dos movimentos mais questionados da história recente da Raposa. Quando Maurício chegou ao Palmeiras em julho de 2024, a expectativa era que ele assumisse de maneira natural uma função muito importante no elenco de Abel Ferreira, atuando como um sucessor direto de Rafael Veiga, carregando nas costas uma responsabilidade enorme para alguém da sua idade, mas que, pela sua qualidade técnica e potencial de evolução, fazia sentido naquele momento em que o clube paulista buscava renovação para o setor ofensivo do meio-campo. O problema é que, apesar de ter bons números, com 10 gols e 11 assistências em 51 partidas na temporada, Maurício não conseguiu se firmar como titular absoluto do Palmeiras, vivendo momentos de oscilação que começaram a gerar questionamentos sobre a continuidade dele na equipe, principalmente agora que o clube atravessa uma fase delicada, onde até nomes importantes passaram a ser analisados com mais rigor, fazendo com que situações antes impensáveis começassem a ser tratadas com naturalidade dentro da diretoria alviverde. Com isso, conversas internas no Palmeiras apontam para mudanças significativas no elenco, e entre essas possíveis mudanças, surgiu a possibilidade concreta de Maurício ser incluído em uma lista de jogadores que podem ser negociados, um movimento que imediatamente chamou a atenção da diretoria do Cruzeiro, especialmente porque o clube celeste procura exatamente um meia ofensivo capaz de disputar posição e fazer sombra direta para Matheus Pereira, algo que Leonardo Jardim considera indispensável para manter o nível competitivo do seu sistema tático. E é nesse cenário que o nome de Maurício voltou com força para o noticiário envolvendo o Cruzeiro, porque a oportunidade de mercado é clara, e mais do que isso, o jogador nunca escondeu sua gratidão pelo clube que o revelou, algo que pesa muito nos bastidores, especialmente quando se trata de um retorno que poderia selar uma espécie de ciclo interrompido de maneira prematura e que, agora, teria a chance de ser retomado com uma maturidade completamente diferente daquela que existia anos atrás. O episódio que marcou essa relação aconteceu no ano passado, quando Maurício enfrentou o Cruzeiro pela primeira vez vestindo a camisa do Palmeiras e fez questão de declarar publicamente sua gratidão ao clube celeste, lembrando com carinho o período em que subiu da base para o profissional e reconhecendo a importância que o Cruzeiro teve na sua trajetória. Palavras que repercutiram muito entre os torcedores e que nunca foram esquecidas dentro da Toca da Raposa.
Essa demonstração sincera de respeito ao Cruzeiro não passou despercebida pela diretoria, que mantém todos os detalhes catalogados, especialmente porque, em operações de retorno, o aspecto emocional e o vínculo do atleta com o clube costumam facilitar negociações e acelerar processos que, em outras situações, poderiam se arrastar por semanas ou até meses, tornando a possibilidade ainda mais concreta. Além disso, a movimentação não é vista apenas como uma contratação, mas como uma resposta direta às necessidades apontadas pelo próprio Leonardo Jardim, que sempre deixou claro que precisa de um meia com intensidade, inteligência e capacidade de conduzir o jogo entre linhas. Características que Maurício domina com naturalidade e que poderiam encaixar perfeitamente no modelo de jogo que o treinador vem implementando desde sua chegada ao Cruzeiro. Mas o impacto dessa possível volta vai muito além da questão tática, porque estamos falando de um jogador jovem, com mercado, com valorização e com potencial de revenda, o que torna a operação interessante também do ponto de vista financeiro, especialmente para uma SAF que trabalha com planejamento rigoroso e visão de médio e longo prazo, coordenada de perto por Pedro Lourenço, que sabe exatamente o tipo de perfil que deseja para o elenco. Dentro desse contexto, a diretoria cruzeirense mergulha profundamente em todas as possibilidades que envolvem a operação, porque não se trata apenas de avaliar se o jogador tem encaixe técnico ou se possui o perfil desejado para compor o elenco de Leonardo Jardim, mas sim de compreender todo o impacto financeiro e estratégico que uma movimentação desse porte pode gerar dentro da SAF. Cada reunião, cada debate interno e cada projeção numérica é feita com extremo cuidado, levando em consideração não apenas o momento atual do clube, mas também o planejamento para as próximas janelas, já que investimentos desse nível precisam ser vistos como parte de uma construção sólida e contínua, onde cada peça encaixada hoje pode determinar o que será possível realizar amanhã. Por isso, o Cruzeiro considera cuidadosamente o peso de uma negociação que pode chegar a valores significativos, tudo preparado em um ambiente onde nenhum detalhe é ignorado. Da mesma forma, a discussão sobre formas de pagamento se torna parte essencial do processo, porque o Palmeiras, sendo uma das equipes mais estruturadas do futebol brasileiro, não costuma flexibilizar facilmente suas condições, exigindo propostas que tenham lastro financeiro e que possam ser cumpridas sem qualquer risco. É por isso que o Cruzeiro analisa alternativas que vão desde pagamento à vista, com valores como R$20 milhões, R$20 milhões ou mais, até modelos que incluam parcelas distribuídas ao longo de temporadas, sempre buscando um equilíbrio capaz de atender às expectativas do clube paulista sem comprometer a saúde financeira celeste. Além disso, existe a possibilidade de incluir mecanismos como gatilhos automáticos, bônus por desempenho ou até mesmo valores adicionais por metas atingidas, elementos que costumam facilitar conversas entre clubes que precisam ajustar suas expectativas para chegar a um denominador comum. Outro ponto analisado com profundidade envolve as condições contratuais que seriam oferecidas ao jogador, porque um retorno dessa magnitude não é pensado apenas como um movimento imediato, mas como uma peça que fará parte de um projeto de médio prazo. Para isso, a diretoria prepara estudos que envolvem duração de contrato, reajustes salariais, metas individuais, mecanismos de proteção para ambas as partes e até possíveis cláusulas de valorização futura, caso o jogador volte a alcançar níveis ainda maiores de desempenho. Essas condições não são meros detalhes burocráticos, mas sim parte fundamental da estratégia, porque é exatamente nesse conjunto de acordos que se determina a viabilidade real de uma contratação desse porte, especialmente quando se trata de um atleta com mercado, visibilidade e potencial de valorização como Maurício. Além disso, há ainda a possibilidade de incluir compensações inteligentes na negociação, algo que tem sido observado com atenção pela diretoria do Cruzeiro. Isso pode envolver a oferta de jogadores que interessariam ao Palmeiras, a cessão de percentuais econômicos, ou até acordos que facilitem futuras movimentações entre os clubes. O ponto-chave é que, devido à situação atual de Maurício dentro do elenco alviverde, existe uma margem maior para conversas que antes seriam descartadas de imediato, porque o Palmeiras sabe que manter no grupo um jogador que não é titular absoluto, mas que ainda possui alto valor de mercado, exige decisões rápidas e estratégias eficientes. Essa brecha abre espaço para o Cruzeiro trabalhar com alternativas que reduzam o custo total da operação e aumentem as chances de fechar um acordo que há pouco tempo pareceria inviável. O que está sendo avaliado, neste momento, é a composição da proposta ideal, que não comprometa o planejamento da SAF e que ao mesmo tempo coloque o Cruzeiro em posição favorável diante da concorrência, porque, assim que a informação se espalhar no mercado, outros clubes certamente tentarão entrar na disputa, e por isso a estratégia precisa ser conduzida com cautela, precisão e total discrição. Enquanto esse movimento acontece nos bastidores, cresce a expectativa da torcida, que vê na possível volta de Maurício não apenas a recuperação de um jogador talentoso, mas também a chance de corrigir um erro do passado, algo que sempre marcou a relação entre clube e atleta e que agora poderia finalmente ser reescrito de maneira grandiosa, fortalecendo ainda mais o elenco para a sequência da temporada.
O cenário, portanto, é de otimismo moderado, mas real, porque a oportunidade existe, o interesse é concreto e as condições começam a se alinhar de uma forma que deixa claro que o retorno de Maurício ao Cruzeiro não é apenas um desejo da torcida, mas sim uma possibilidade tratada com atenção pela diretoria, que enxerga na operação um movimento estratégico e extremamente valioso. Resta agora aguardar os próximos passos, porque as conversas devem avançar nos próximos dias, e tudo indica que novidades importantes podem surgir de forma repentina, especialmente considerando a urgência do Cruzeiro em reforçar o meio-campo com jogadores decisivos que possam elevar o patamar do time imediatamente sob comando de Leonardo Jardim. E diante de tudo isso, a pergunta que fica é simples, direta e inevitável. Torcedor, o que você acha sobre a possibilidade do retorno de Maurício ao Cruzeiro depois de tantos anos distante, e você acredita que ele pode ser o nome ideal para fortalecer o setor criativo do time celeste? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente sua opinião para continuarmos essa conversa.